que hora da aula. Hoje a aula é para quem está iniciando os estudos de inglês, mas acredite, tem muita informação que você vai ver aqui, que muita gente do nível intermediário aí acaba se confundindo também. Vamos falar sobre as horas em inglês, então. Vamos começar com a pergunta. Que horas são? What time is it? What time is it? Só que juntando, a gente não vai falar what time, a gente vai falar what time is it? What time is it? What time is it? Now you. What time is it? Repeat. What time is it? Amazing. Essa é a expressão mais comum e mais informal também. Agora tem uma versão mais polida dessa pergunta que é: Could you tell me the time, please? Could you tell me the time, please? Você poderia me dizer as horas? Tá vendo que é mais polido, mais formal, né? E para responder é o seguinte, você vai começar a frase com it's. It's é o it is, o verbo to be lá com o pronome it, que significa são, e aí você vai dizer as horas, tá? Então, it's 1 a.m. É 1 da manhã, por exemplo. It's 1 a.m. It's 2 a.m. São 2 da manhã. It's 4 p.m. São 4 da tarde. Por que eu usei esse PM e esse AM, esse AM, PM que a gente vê? Então, no inglês, a gente não vai usar o sistema de 24 horas. Então, você nunca vai dizer em inglês são 17 horas. Se usa o sistema de 12 horas em inglês. E aí a gente usa AM, da meia-noite até o meio-dia e PM do meio-dia até a meia-noite. Então, vamos supor que você veja no relógio digital 13h45 PM, você sabe que é 13h45 da tarde, porque PM é esse período da tarde, depois do meio-dia, tá? Um detalhe importante é que meia-noite em ponto é 12 a.m. e meio-dia em ponto é 12 p.m., tá? Então, meia-noite a.m. e meio-dia p.m. E considerando um relógio digital, qualquer horário pode ser lido simplesmente dizendo os números que aparecem no visor na sequência. Então, por exemplo, esse horário, a gente fala simplesmente it's, né? Aquilo que eu te disse para falar no começo. It's 3:45 a.m. It's 3:45 a.m. É assim que a gente vai ler. Esse horário aqui, it's 7:30 a.m. 7:30 a.m. E você só vai falar o AM ou PM se for realmente necessário, se estiver num contexto e a pessoa te perguntar, tipo, what time is it? E você estiver no meio da balada de madrugada, nem precisa dizer que é AM, porque a pessoa vai saber que é AM. E vice-versa. Esse aqui, it's 4:27 p.m. It's 4:27. It's 8:10. Só fala direto assim, it's 8:10 p.m. It's 9:56 p.m. It's 9:56 p.m. Vamos praticar a pronúncia? Eu falo e você repete em voz alta. It's 3:45 a.m. It's 7:30 a.m. It's 4:27 p.m. Dá pra falar o 20, você pode falar 20, o 20, ou 20. Americano fala 20, normalmente. It's 8:10 p.m. It's 9:56 p.m. Aqui tem uma questão, que quando o relógio mostra a minutagem antes dos 10 minutos, o zero, ele não é lido como zero, ele é lido como O. Ou assim mesmo, O. Então, por exemplo, esse horário que está aparecendo aqui para você, você vai ler It's 4:04. It's 4:04. 4:04. A gente não lê 4:4, tem que colocar o zero ali antes do 4, se esse número for até 10, tá? Só que em vez de falar zero, você fala O. So, it's 4:04 a.m. Repeat. It's 6:08 a.m. It's 8:07 p.m. Ô louco, bicho, são 8:07 aqui, ó. Errou! Agora, se o horário for uma hora exata, né? Por exemplo, 5 horas em ponto, né? Vão aparecer 2 zeros ali do lado do 5 num relógio digital. Mas aí você não vai ler esses 2 zeros como O. Porque vai parecer que você fez alguma coisa errada, tipo assim, it's 5, Então, nesse caso, tem algumas opções. Você pode falar, por exemplo, it's 5 o'clock, são 5 horas, né? 5 o'clock. It's 5 a.m. sharp,
Esse sharp significa que é em ponto, tá? É para enfatizar esse fato. Oh, it's 5 a.m. sharp. Oh, it's 5 sharp. Uma variação menos comum é it's 5 a.m. on the hour. Mas existe, só para você saber que existe. Ou, simplesmente, it's 5 p.m. It's 5. Oh, what time is it? It's 5. What time is it? 5. Então, você pode dizer dessa forma também, tá? Então, essa é a base. Desse jeito, você consegue se comunicar de uma forma bem tranquila, né? Mas acontece que você pode ouvir as horas de outras formas. E é por isso que eu vou te mostrar agora uma parte um pouco mais avançada dessa aula, considerando o relógio analógico. Se a gente fosse ver um relógio analógico aqui, a gente poderia dividi-lo em duas partes, uma parte com o to e uma parte com past ou after. Então, se você está gostando dessa aula até aqui, quer guardar esse material, quer guardar esses desenhos, inclusive, eu tenho um super presente para você. Na descrição aqui desse vídeo, você tem um PDF com todo o conteúdo dessa aula, 100% gratuito, para você baixar e estudar depois e também guardar. Você pode imprimir ou guardar no seu computador, tá? É um presente meu aqui do English in Brazil para você, totalmente de graça, e você baixando esse PDF, você também vai ser notificado quando a gente abrir uma nova turma do curso English in Brazil, que é o meu curso de inglês online com conteúdos do básico até o avançado. Então você não vai perder a nossa próxima turma ou as nossas próximas promoções e descontos, então clica aqui para baixar o seu PDF e já fica ligado. Então, voltando ao nosso relógio analógico, voltando a essa imagem aqui, como é que funciona esse past e o to? Então, assim, toda minutagem que tiver do ponteiro 12 até o ponteiro 6, eu tenho até um relógio aqui. This is a clock, ok? A clock. And this is a watch. O do pulso é watch. E o que não é do pulso, o de parede, ou esse aqui é um clock, tá bom? Então, eu trouxe esse clock aqui porque, ó, toda minutagem que tiver do ponteiro 12 até o ponteiro 6, a gente vai considerar os minutos passados daquela hora, como uma opção de falar as horas. Então, por exemplo, 3 e 5. O que aconteceu? São 5 minutos passados das 3. E tá aqui desse lado do relógio, né, que é o past, que tá aqui na nossa imagem. Então, a gente vai dizer assim, ó, it's 5 past 3. São 5 passados das 3. Ou ainda, it's 5 after 3. São 5 depois das 3. Nossa, que complicação, Karina, eu sei. Você não precisa falar assim, mas você pode escutar assim. Então, por isso que eu não quero te ensinar só a falar it's 3:05, que é um jeito mais fácil, obviamente, mas vai que você escute it's 5 past 3, e aí você fica tipo, que hora é essa? Então, eu tô te mostrando aqui pra você conseguir entender quando alguém te disser as horas, tá? Então, 5 e 10, a gente pode ler como 5:10, ou 10 past 5, que são 10 minutos passados das 5. Ou 10 after 5, 10 minutos depois das 5. Agora você tenta, tá? Esse horário aqui, como que você diria nesse sistema de past ou after? Pensa aí. Falou 12 past 6? Se sim, arrasou. Ou 12 after 6. A gente poderia falar 12 minutes after 6. Então, é 12 minutos, 12 minutos depois das 6. E esse aqui? Yeah, 15 past 7 ou 15 after 7. E esse aqui? 26 past 8 ou 26 after 8. E aí, so far so good? Por enquanto tá tudo bem? Não esquece de baixar o PDF lá pra estudar depois, tá? Então, isso é desse lado do relógio que eu te mostrei, né? Até o 30. Agora, se a gente considerar os minutos do 6 até o 12... a gente vai falar de outro jeito. A gente vai começar a contar os minutos para a próxima hora, que nem a gente faz em português. A gente não fala assim, ó, são 15 para 5. Então, a gente faz a mesma coisa no inglês. Então, esse horário aqui, por exemplo, a gente falaria em português 25 para 5, né? A gente fala assim. Em inglês, a gente fala do mesmo jeito. 25 to 5. Esse aqui, 20 para 7, né? A gente fala isso em português também. Em inglês, igualzinho. It's 20 to 7. E esse aqui? Tua vez agora. 15 to 8. E esse aqui? 12 to 9. E esse aqui? 4 to 11. É isso aí, muito bem. A dica extra aqui é que o minuto 30, que é na verdade o 6 que tá aqui no meio, a gente pode pensar, tá, ele tá pro lado do past ou after, ou ele tá do lado do to? Ele tá do lado de cá, tá? Ele fica do lado do after ou do past. Então, por exemplo, 1:30 a gente poderia falar it's 30 past 3. 10:30, it's 30 past 10. 12:30, it's 30 past 12. Ele tá do lado do past e do after. Pronto para avançar mais um pouquinho?
O negócio das horas eu falei que não era tão iniciante assim, tem muitos detalhes aqui. Mas uma coisa que confunde muito no inglês é que muitas vezes a gente não fala os números das horas, a gente dá um nome para as horas como a gente faz em português. Por exemplo, 13h30. A gente não fala só 3h30, a gente fala 3h30. Meia é o quê? Meia hora, porque são 30 minutos. 30 minutos é half an hour, então você pode sim dizer it's 5:30, são 5:30, assim como a gente faz em português. Então você pode dizer 5:30 ou 5:30, ou ainda half past 5, half after 5. A pronúncia é half mesmo, tá? Não é half, é half. Então a gente pode ir elaborando aqui outras formas de falar. Em inglês a gente vai usar o quarter, que são 15 minutos, são quartos de hora. Porque se você for somar 15 com 15 com 15 com 15, isso dá 60 minutos, né? Então, cada 15 é um quarto de hora. Então, 4:15 a gente pode ler como 4:15 ou a quarter past 4 ou after 4. Um quarto de hora passado das 4. Tá vendo como tá ficando mais avançado? Mas tá entendendo? Me conta aqui nos comentários se vocês estão entendendo, se estão acompanhando aqui. 6:45, a quarter past or to? To 7, right? It's a quarter to 7. 15 para 7, um quarto de hora para 7. E para dar uma relaxada aqui com algo mais facinho agora, meio-dia, a gente pode falar tanto 12 a.m. quanto midday. Midday, it's midday. Midday, meio do dia, midday. Ou noon, noon. Então, meio-dia, 12 a.m., noon or midday. E preste atenção que a palavra tarde em inglês é afternoon, que se for ver tem um significado muito legal, que é depois do meio-dia. Afternoon. Ô, louco, meu! Meio-dia e meia, a half past noon. Meia hora passada do meio-dia. Meia-noite, midnight. 2 minutes to midnight. 2 minutes to midnight. Lembrei da música do Iron Maiden, que se chama 2 minutes to midnight. Então a gente pode falar tanto midnight quanto 12 a.m., como vocês já sabem. Então, 11:45 da noite, a gente pode falar 11:45 p.m., ou a gente pode falar a quarter to 12 a.m., ou a gente pode falar a quarter to midnight, ou ainda 15 to midnight. Meia-noite e meia, a half past midnight. Tá ficando mais fácil agora, né? Então a gente pode dividir o relógio desta maneira aqui. Eu acho que vai ficar mais fácil de você entender. Pode tirar um print, mas tem essa imagem lá no nosso e-book, não deixa de baixar para você entender melhor. E também lá no e-book tem outras expressões que eu não vou falar aqui, tipo around, down, sunrise, early morning, várias expressões assim que estão relacionadas a dizer as horas em inglês. Então não deixe de baixar para ter esse material e eu espero ter ajudado. É um conteúdo que parece fácil, mas não é tanto, não é verdade? Me conta se esse vídeo foi útil e se você tá no nível básico e quer começar a falar inglês, não sabe como, dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu te mostro um passo a passo de como praticar a fala desde o nível básico. Se inscreve no English in Brazil and I'll see you next video.